A questão ambiental está em pauta hoje no programa 9 Minutos, a partir de um trabalho desenvolvido pelo Instituto Jacarenema. Nós vamos conversar com Petros Lopes, gestor e fundador do Instituto Jacarenema. Petros, vocês lá do Instituto concluíram uma pesquisa sobre o Rio Jucu, a partir da qual essa pesquisa informa um plano de gestão de recursos hídricos que, portanto, pode ser aplicável em Vila Velha quanto em outros municípios da área metropolitana, né? Exatamente. Então, esmiuça para nós melhor esse trabalho. A gente escolheu se especializar em gestão de recursos hídricos, em pesquisa em bacias hidrográficas, e com essa pretensão a gente escolheu pesquisar a lontra dentro do Rio Jucu, que é um animal bastante presente, que ocorre ao longo de todo o Rio Jucu, e é um animal estratégico para a conservação de recursos hídricos. A Conservation International classifica a espécie como estratégica, porque ela serve como uma sentinela da qualidade do ambiente na qual ela ocorre. E como ela precisa de margem conservada, água limpa e muito peixe no rio para se alimentar, a gente traduz também nos mesmos requisitos para se conservar uma bacia hidrográfica. Então, por isso que ela se torna estratégica. E com essa visão que ela trouxe para a gente se aprofundou mais no que os planos de bacias determinam para os rios. E assim a gente melhorou o escopo da pesquisa de lontras e alinhou também com as questões de levantamento de informação para a gente poder montar um plano que pudesse servir principalmente para a região metropolitana, para a bacia hidrográfica do Rio Jucu, que abastece 1 milhão de pessoas aqui na região. Mas tem lontra no Rio Jucu ainda? Tem muita lontra no Rio Jucu. A gente já avistou lontra desde Pedra Azul, que é uma das nascentes, até a foz do Rio Jucu, que é em Jacarenema, na Barra do Jucu, onde a gente monitora já há 3 anos o animal com equipamentos de alta tecnologia. Então a gente filma o animal diariamente, coleta indícios dele, analisa tudo, faz análise de parasitologia também do animal, e assim a gente vai percebendo se a degradação do Rio Jucu está trazendo algum malefício para a espécie ou não, né? Ou se o ambiente está ficando melhor ou pior. Tá, e o que vocês constataram na pesquisa em termos de degradação ou não preservação da qualidade na medida que ainda existe uma grande população de lontras? Por incrível que pareça, as lontras elas precisam de ambientes com grande qualidade, né? E o Rio Jucu, a gente na pesquisa percebeu que tem muito esgoto que cai no Rio Jucu diariamente. A gente até monitorou esses pontos e a gente percebeu que há uma grande quantidade de bactérias, de metais pesados, né? E alguns parâmetros físico-químicos eles se encontram fora dos padrões aceitáveis, né? E contudo a gente entendeu que o fato do Rio Jucu adentrar a bacia, o fato do mar adentrar a bacia do Rio Jucu até 8 quilômetros, isso traz uma condição de limpeza para essa região principalmente, que faz com que a lontra sobreviva e a própria espécie que ela se alimenta também tenha uma condição melhor de vida, né? Então o mar ali ele é um grande contribuidor para a gente não ver a lontra simplesmente desaparecer do estuário, porque a qualidade da água do Rio Jucu a gente classifica como imprópria para banho, e o pescado que o Rio Jucu tem hoje a gente classifica como impróprio para consumo, né? De acordo com os nossos laudos, com os nossos levantamentos feito em loco. Quer dizer que é um risco, né? É um risco, com certeza é um risco. Na medida que estiver consumindo o pescado do Rio Jucu, a pessoa está se arriscando a ingerir um metal pesado, ingerir uma bactéria dessa, uma pseudomonas dessa qualquer. Com certeza, a gente classificou a pseudomonas como uma bactéria que ocorre em alguns pontos do Rio Jucu devido à grande quantidade de esgoto, baixa quantidade de água do próprio rio e sol muito quente, né? No período de meio-dia, 2 horas da tarde. Como o rio é muito assoreado, em alguns pontos a gente tem uma lâmina d'água muito curta. Então isso proporciona um aumento da temperatura da água. E com o esgoto presente, e a gente tem esgoto industrial, doméstico e hospitalar dentro do Rio Jucu hoje, a gente tem a condição de proliferação de algumas bactérias que a gente às vezes encontra até dentro do hospital. Muito sério isso, muito sério. Pavoroso. E a quem cabe um tipo de fiscalização e acompanhamento e intervenção nessa situação? O Estado ainda, ele está na busca de entender como a gestão do recurso hídrico vai se dar, né? Há tantas adversidades vindas de várias degradações que ao longo dos anos, né, a gente vem acumulando. A gente entende que a gente está assim, no auge, né, de sustentar tanta degradação ambiental e conviver com isso tão próximo a gente, né? Então a gente tem aí o Rio Jucu desaguando em Vila Velha, com muito esgoto, um rio impróprio
e desagando uma água suja no mar, que a gente pega a praia, que a gente come o pescado, num restaurante, né? Então, essas coisas elas precisam de se entender melhor, porque a gente tratar o nosso esgoto é muito importante, né? Porque os esgotos, a maior parte do esgoto hoje da Grande Vitória ou cai no Rio Jucu ou cai na Baía de Vitória. Então, quando cai no Rio Jucu, a gente está poluindo a água que a gente recebe em casa, de fato, né? A gente está aumentando o trabalho do tratamento de água para ela se tornar mais potável, né? E quando a gente tem o esgoto caindo na Baía de Vitória, como a gente tem, em média, 275 dias de vento nordeste, né? E a Baía de Vitória desaguando essa água, sentido, por exemplo, Vila Velha, com esse vento, a gente acaba recebendo essa carga de esgoto nas praias, afetando a nossa balneabilidade. Então, o que o cidadão da Grande Vitória precisa de entender, num primeiro momento, é que o território do Rio Jucu, ele é maior do que o território da Grande Vitória. Isso se traduz que moramos dentro do Rio Jucu de fato, em qualquer lugar que estamos dentro da Grande Vitória. E que usamos a água desse rio e que quase todo o alimento produzido aqui é produzido dentro desse rio com essa água. Então é fundamental o rio para a nossa sobrevivência. Eu acho que a partir desse momento do cidadão despertar esse sentimento de pertencimento, de que o rio é nosso, é um patrimônio nosso, que fornece água e alimento para a gente, que vai fornecer para as futuras gerações, eu acho que é o início do momento da gente criar um sentimento na gente de ser mais proativo com o rio, de cuidar e contribuir de alguma forma. Em 9 minutos nós estamos conversando com o gestor do Instituto de Jacarenema, Petros Lopes. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o gestor do Instituto de Jacarenema, Petros Lopes. O Petros, o que você falou aí é meio que ligeiramente apavorante, digamos assim. Com certeza. Pode ser que o tratamento que a Cesan dê à nossa água, no sentido de uma esterilização completa, nos previna dela estar portando agentes patogênicos. Mas, de qualquer maneira, cabe a alguém fazer algo. A quem que deveria fazer isso? É o município, no caso de Vila Velha? É o Estado, na medida que você falou, o Rio Jucu transcende muito só exatamente o território de Vila Velha. A quem cabe? A quem recorrer? A gente entende hoje que o problema é de todo mundo, né? Ao longo dos anos ele se deu pelo má planejamento da gestão pública, a gente entende isso, que isso não é a culpa do cidadão, mas o cidadão não lutar pelo seu direito, não se posicionar socialmente também é um problema muito sério, porque as coisas vão acontecendo e ninguém vai percebendo e as coisas não vão mudando para melhor, às vezes. Se omitir é uma posição política, né? É uma posição política. É uma posição política, com certeza, mas, de certa forma, um cidadão que luta pelo seu direito, ele acaba tendo o benefício na qual ele é de direito dele, né? E eu acho que uma água de boa qualidade é de direito do cidadão, né? Você vê que Nova York, por exemplo, coleta água lá nas nascentes. Então a água já desce mineral para Nova York, não tem tratamento de água. Olha a diferença, olha a visão que eles têm no lido com a água. E assim, todo e qualquer cultivo ou criação de animal que tem nas localidades que essas águas são coletadas, tem todo um padrão de funcionamento para não ocorrer nenhum tipo de desmatamento, de degradação ambiental ou de algo que gere turbidez no rio, né? Por exemplo, pontes, ou animal bebendo água beira-rio, isso gera muita turbidez, que aí altera a minerabilidade da água. Ou até o uso do agrotóxico, que é o maior. Esse aí nós nem consideramos, né? Há uma lenda urbana falando que o despejo, inclusive dos anticoncepcionais das mulheres, nas pias e nos esgotos, chega ao rio e acaba tendo influência ou na taxa de fertilidade ou na libido da pessoa. Tem a ver isso? Eu falar disso? Olha, a gente já viu, saiu uma publicação em 2010, agosto de 2010, na revista Planeta, se eu não estiver enganado nesse mês, mas foi no meio do ano de 2010, que o título da matéria é "O Mundo está se feminizando". E a matéria se dava nesse aspecto, da quantidade de hormônio, de estrogênio e testosterona que os rios vêm recebendo com os esgotos domésticos, né? As mulheres tomam anticoncepcional para ter um choque hormonal e não engravidar.
e elas absorvem até 60% geralmente desse estrogênio. 40% vai para a urina. E esses produtos que se usam para academia, para a pessoa malhar, né, ficar mais forte ou se alimentar de forma sintética, também gera muito hormônio, né, no esgoto dessas academias e que vão parar no rio também. E dentro dessa visão que ocorre mesmo, de fato, a gente entende que há realmente a condição de mutação a longo prazo, né? Existem pesquisas com lontras já que relacionam o impacto do hormônio na água com anomalias no desenvolvimento do animal, na gestação do animal, de sair às vezes sem um órgão reprodutor, né? Então você vê que é um estudo que é de longo prazo, porque esses efeitos ocorrem a longuíssimo prazo, né? O efeito do metal. Ou seja, doenças são construídas também gradualmente, né? Não irrompem de um dia para o outro. Aí a pessoa fica velha e doente, as pessoas acham que é a hora dela, ou que ficou velha e a doença dela é essa que apareceu, mas certamente foi algo que ela lidou muito tempo e que foi contaminando ela ao longo dos anos. Agora, Petro, outra coisa também diz respeito à praga, a maior praga de Vila Velha, pior do que inundação, foi os políticos ruins que Vila Velha vem experimentando ao longo dos anos, inclusive com populismo, com aquela coisa de mandar ocupar áreas, e aquela área de escape, aquelas várzeas do entorno do Jucu também foram tudo urbanizadas. Quer dizer, o rio não tem por onde escoar, quando ele enche, ele não tem por onde escoar, né? Não tem. Vila Velha tinha uma hidrodinâmica muito forte e praticamente Vila Velha era uma área de alagado, né? A gente só tinha a praça de Vila Velha e a prainha como locais acima do nível do mar, né? E das bacias hidrográficas que se localizam em Vila Velha. A gente fala muito que Terra Vermelha foi a maior área que amortecia a cheia do Jucu. E o Rio da Costa, que cortava o litoral de Vila Velha... Era o dreno, né? Era o dreno, né? Era o que drenava o Rio Jucu quando a região de Terra Vermelha já não suportava mais água. Então, toda essa hidrodinâmica ela não existe mais hoje. Então, a água que desce do Jucu, ela alaga quem está em volta e não tem para onde ir. Só pelo sistema de chuva mesmo, urbano, que a água vai drenando na sua velocidade que se permite. Se tiver entupido, por exemplo, você fica ali com a parte do bairro um bom tempo alagado. E como o Rio da Costa também não está mais ligado ao Rio Jucu... Não, se tornou só um canal fétido. Exatamente, e que recebe esgoto da população, a água que cai do céu, né, fica parada no município porque ela não tem mais esse efeito de escoamento. Né, e antigamente essa área de escape ou de transbordamento era um aquífero natural do rio, né? Na seca ele voltava. Exatamente, fornecia água na seca e para fazer o rio continuar tendo o seu fluxo natural de água, que isso determina a qualidade do ambiente e determina também a quantidade da biodiversidade, principalmente do pescado, né? A disponibilidade hídrica, né, constante e principalmente a água boa, né, limpa. Agora, o plano gestor de recursos hídricos que vocês desenvolvem a partir da pesquisa, então ele pode parametrizar ações semelhantes nos outros municípios? Olha, com muita humildade e muita condição de estudo que a gente teve, a gente entende que o plano pode ser uma bíblia para o gestor público municipal. Nesse caso, vocês vão estar se articulando com a SEAMA está tendo a mesma humildade para entender que já não precisa fazer tanto investimento, projeto, porque isso já está pronto e é só implementar? A gente assim, nesse ano a gente vai ter uma dificuldade em relação a isso, em função de que o projeto do Instituto Jacarenema começou com o secretário Paulo Rui, e aí veio a secretária Glorinha, agora a gente tem a secretária Patrícia, né? Então, nessa mudança de secretariado, a gente entende que há necessidade de refazer de novo uma espécie de workshop com a nova secretária para haver esse entendimento que houve lá atrás no início do projeto. Mas mesmo assim a gente está entrando em contato com os antigos secretários, com alguns deputados, com o próprio prefeito, o próprio secretário de Vila Velha, já para alinhar essa visão do Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos e Costeiros com uma grande oportunidade da gente entender como Vila Velha pode crescer sem ter prejuízo econômico com a água, né, que é o mais importante. Agradeço muito, Pedro, a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Prazer é todo meu, é um prestígio estar aqui. Quero dizer para o cidadão usuário de água do Rio Jucu
que é a única fonte de água que a gente tem na Grande Vitória para usar água, que se o Rio Jucu não puder mais fornecer água para a gente vai ter que usar água do Rio Doce a 165 quilômetros da Grande Vitória. Então a água vai ficar bastante cara e a gente tem que parar para pensar nisso, porque isso está acontecendo. Um abraço para todos. Em 9 minutos, a presença do gestor do Instituto de Caranema, Petros Lopes. Até já. Sou passageiro.